para Timóteo. Ele está escrevendo para alguém que ele acredita que vai ser a igreja do amanhã da sua época. E ele acredita que aquele jovem poderia ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele acredita que aquele rapaz que está iniciando o seu ministério, ele acredita que ele poderia fazer coisas iguais a que Paulo fazia. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que quando Paulo está escrevendo, na verdade, ele não está falando por uma visão humana. A opinião de Paulo não é a sua própria opinião. Paulo, quando está falando de Timóteo, ele está direcionado pelo Espírito Santo. Quando Paulo está olhando para Timóteo, para o ministério de Timóteo, ele está olhando de uma forma espiritual. E quando ele abre a boca, ele não fala somente dele, não é a opinião e o conhecimento somente de Paulo. Por trás de tudo aquilo havia uma inspiração da parte de Deus no coração de Paulo. Na verdade, era o próprio Deus falando na boca de Paulo a respeito de um homem que estava iniciando no ministério. E ele começa a dizer: seja um soldado fiel. Ele começa a dar alguns conselhos dizendo: seja um homem cheio do Espírito Santo. Ele começa a lançar alguns desafios dizendo: seja um homem de oração, um homem que ama verdadeiramente a igreja do Senhor. E se naqueles dias Paulo, direcionado por Deus, falava isso a Timóteo, por que será que Deus possa não dizer aqui nessa noite a você e a mim? Por que nessa noite Deus não tem o direito, talvez, de apontar o dedo para algum de nós e dizer: eu tenho um grande plano na tua vida, eu tenho algo a fazer na tua vida, eu tenho algo poderoso para fazer na tua vida, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Porque se naquele dia Deus falava na boca de Paulo, eu quero crer nessa noite que Deus está falando na minha boca para vidas que aqui estão. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja alguém que ame verdadeiramente a obra do Senhor. Deus quer que você seja alguém que verdadeiramente acredite que Ele pode te usar de uma forma poderosa ainda na nossa geração. Quando Paulo está falando essas coisas, irmãos, Paulo começa a falar de uma história que é linda na vida de Timóteo, que talvez a gente precise se lembrar disso nessa noite. Quando Paulo começa a interceder, quando começa a falar da vida de Timóteo, começa a escrever a Timóteo, ele cria toda uma introdução. E quando ele está introduzindo a história de Timóteo, a vida de Timóteo, ele começa a falar da família de Timóteo. Ele falou: Timóteo, eu conheço a sua história. Você é neto, eu conheci a sua avó. A sua avó, Timóteo, era uma mulher de oração. Era uma mulher cheia do Espírito Santo. E Paulo escrevendo, conversando com Timóteo, ele não fala somente da avó, ele fala da mãe. Eu conheci a sua mãe, Timóteo. Mulher cheia do Espírito Santo. Sabe uma das coisas que nós nunca podemos negar? São as nossas origens. Nós nunca podemos negar as nossas origens. Por exemplo, nasci em Cruzeiro do Oeste, na roça. Não estudei muito. Subo hoje algumas vezes no culto para pregar a palavra de Deus. E todas as vezes que eu vejo Deus agindo no meio da igreja, eu sempre me lembro de onde Ele me tirou, como eu era, e o que Ele está fazendo na minha vida. Eu quero dizer para você que você não pode negar as suas origens. É bem verdade que nos dias de hoje diz que os nossos jovens, os nossos adolescentes não estão muito preocupados
verdade que dizem que na nossa geração as pessoas nessa faixa etária de idade vêm à igreja para passar um tempo, para arrumar uma namorada e nada mais do que isso. Eu quero dizer nessa noite que isso é uma mentira de Satanás, irmão. Eu quero dizer que na nossa geração temos diversão, temos desfrutação, mas ainda existem jovens, adolescentes que vêm aqui para buscar a glória de um Deus todo-poderoso nessa igreja. Oh, glória! Aleluia! Somos taxados com alguns apelidos, com algumas coisas que muitas vezes parece não ter muito a ver. Tentam barrar alguns hinos que às vezes cantamos e não querem nem saber qual é o fundo da mensagem. Se damos um passo diferente para a direita, dizem que é coisa estranha. Se damos um passo diferente para a esquerda ou para a direita, diz que estamos trazendo coisas que nunca existiram. Permita-me dizer, e talvez isso possa não parecer muito bonito para um pregador, mas a grande verdade é que a nossa geração hoje sofre uma grande perseguição dentro dessa idade. São alvos de ataque, são alvos de críticas. Muitas vezes eles nem abrem a boca e já estão se levando 6 meses de disciplina, segundo a opinião de muitos. Cantam alguns hinos que foram inspirados por Deus, mas só porque tem uma mensagem diferente, ele é um jovem, não é conhecido, já colocamos ele numa cruz. Está na hora de quebrarmos alguns paradigmas, está na hora de quebrarmos algumas barreiras, e sabemos que ainda estamos diante de um Deus que cuida dessa igreja. Aleluia! E o Deus que cuida dessa igreja tem levantado adolescente e jovem nessa geração, em nome de Jesus. Glória, aleluia! Alguns dão alguns pulinhos, aleluia! Alguns são mais descontraídos. Mas muitos desses, meus irmãos, quando o céu se abre lá em cima e a glória começa a descer, ele se rasga na presença de Deus. Aleluia. E Deus leva ele com a sua glória. Às vezes nós estamos atrás de uma história, atrás de um crachá, irmãos. Mas é apenas um personagem. É por isso que eu louvo a Deus quando eu vejo alguns adolescentes, alguns jovens e muitas pessoas até de outra idade, que quando vem para a igreja, irmãos, ele está lá cheio de problemas. Há 3 meses atrás foi até no baile, mas quando ele vem para a igreja, Deus derrama a sua misericórdia, o seu perdão e a sua palavra. Ele abre os braços e diz: Senhor, eu recebo essa palavra para mim. Senhor, eu recebo o teu perdão aqui nessa noite e vou levantar minha cabeça de novo. Glória a Jesus. Se Deus fosse vier aqui, se Deus viesse na igreja somente por causa dos ministérios perfeitos, talvez Deus não viria nunca mais no nosso meio. Mas Deus, ele vem com a sua misericórdia para falar com aquele que está fraco, com aquele que está cansado, com aquele que está participando do ministério, do congresso, mas na verdade na vida espiritual não está indo bem. Por que Paulo não escolhe alguém com a visão teológica que ele tinha? Por que Paulo não
escolhe alguém que estudou com os mesmos professores dele. Paulo escolhe, irmão, aquele que está com o coração aberto para a obra, aquele que está com sede de Deus. Eu quero dizer para você que nessa noite, se você tem sede de Deus aí, o Senhor está aqui para te encher aqui nessa noite. Aleluia! Eu quero dizer para você que nunca pregou a palavra de Deus, se você tem sede de Deus, o Senhor te coloca aqui e você prega em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! É por isso que muitas vezes você se derrama na presença de Deus por causa dessa sede, por causa dessa vontade. Quando Paulo está conversando com Timóteo, Paulo fala uma coisa que para líder, irmãos, para mim é indispensável. Quando eu vi o que Paulo estava falando para Timóteo, eu achei lindo. E como líder de jovem, eu comecei a falar: Deus, eu preciso refletir sobre muitas coisas que eu tenho como liderança. Paulo fala duas palavras para Timóteo, que talvez nós como líderes temos que refletir, e você como liderado tenha que saber. Primeira palavra que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você faz parte das minhas orações. Quando Paulo está dizendo isso, você faz parte das minhas orações, ele não está falando como alguns falam muitas vezes: irmãos, estou orando por você, sendo que na verdade não ora coisa nenhuma. Ó, irmão, eu tenho lembrado de você nas minhas orações, na verdade não ora coisa nenhuma. Quando Paulo está dizendo para Timóteo: você faz parte das minhas orações, tenho você nas minhas orações, Paulo está se lembrando das suas horas e horas de orações, e ele fala uma coisa que eu acho mais importante: orações do dia e orações da noite. Paulo estava orando por Timóteo de dia e de noite. Eu sei que está escasso isso na nossa geração, mas eu quero dizer para você que existem irmãos aqui nessa igreja. Eu não conheço ninguém aqui, mas eu quero dizer para você, por mais escasso que esteja, existem irmãos aqui orando pela sua vida, orando pelo seu ministério. Eu não conheço ninguém aqui, mas acredito em nome de Jesus, porque eu creio de uma forma profética na palavra, que na igreja de Jandaia do Sul tem pessoas que de madrugada colocam a boca no pó e se lembram da tua vida. Esses dias eu estava na igreja, o irmãozinho veio falar comigo: você não dá R$1 para ele. Ele veio até bem cacundinho, porque a idade já avançada, as coisas acontecem. E ele dobrou com aquele jeito simples, chegou perto de mim, colocou a mão nas minhas costas e disse: irmão Luciano, eu e minha esposa temos orado pela tua vida todos os dias. Quando ele falou aquilo, quando eu me lembro daquilo que ele falou, irmão, eu me lembro de muitas vezes que a gente que prega assim, você vê a gente pregando assim, parece que é bonitinho, parece que ninguém erra, né? Não, isso aí não pega não, isso aí é uma bênção. Não, meu irmão. Existem dias que a gente sobe no púlpito, quem prega sabe disso. Que a gente só sobe aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Quem canta, quem louva, quem prega sabe que alguns dias só faz aquilo que Deus colocou na sua mão, pela graça e misericórdia de Deus. E digo algo para acrescentar: e pela oração de muitas pessoas que intercedem pelo nosso ministério. Eu não posso te dar nomes aqui nessa noite, mas tem gente pagando um preço muito alto pelo seu ministério aqui nessa igreja.
Essas pessoas talvez não vão receber um crachá, não vai receber uma medalha. Você talvez nunca vai conhecer essas pessoas. Ô irmão, se tem uma coisa que eu acredito é profecia. E uma das formas que eu mais acredito na profecia é quando ela vem pela palavra. Eu quero profetizar pela tua vida nessa noite. O teu nome está sendo lembrado diante de Deus por pessoas que têm orado pela tua vida. Aleluia. Irmão Luciano, ninguém acredita em mim, ninguém sabe do que eu tenho no coração. Deus sabe, irmãos. Porque tem gente orando pela tua vida. Paulo orava de dia e de noite pelo ministério de Timóteo.